Boa noite. Me chamo Roberto e moro em um pequeno município em Manaus. Sou filho de pescador e acabei dando continuidade à profissão. A história que vou contar hoje aconteceu na década de 70. O lugar onde pescávamos era bem afastado, e estávamos em um barco a motor diariamente. Eu, meu pai e mais 2 homens montávamos as armadilhas e jogávamos a rede. Era uma vida sacrificada, porém era o que nós sabíamos fazer e muito bem. Pela manhã paramos em uma pequena comunidade que tinha no caminho, onde morava um primo do meu pai. Nessa comunidade 2 homens estavam falando que na noite passada, eles estavam vindos da parte de cima do rio quando escutaram um rosnado muito alto, mas não era como de uma onça ou algum animal conhecido, era muito mais grosso. Eles iluminaram a mata de onde estava vindo. O barulho que se ouvia era de algo quebrando as árvores pelo caminho. Os 2 homens saíram desesperados de lá, e hoje pediram para avisar os pescadores para tomarem cuidado, pois eles não sabiam dizer que bicho era aquele. Subimos o rio até o nosso local de pesca. Eu fiquei em um banco de areia que tinha lá, pescando de anzol, enquanto meu pai colocava as redes com os homens um pouco afastado. Era uma noite quente sem vento, e dava para escutar qualquer barulho na mata, quando começou um barulho de passadas pesadas de algo. Peguei a lanterna e fiquei olhando na direção da mata tentando ver se era alguém. Algo bateu no tronco de uma árvore e fez um barulho muito grande. Nessa hora eu virei pulando na água e saí nadando rápido e ficamos olhando na direção de onde estava vindo o barulho. Vimos algo que parecia um macaco gigante cheio de pelos batendo os galhos das árvores e se perdendo no meio da mata. Então meu pai ligou o motor e voltamos sem armar as redes, pois era arriscado ficar ali com aquela coisa. Voltamos até a casa do primo do meu pai e contamos o que tínhamos visto. Ele disse que os homens que viram o animal na noite passada estavam em uma casa. Fomos até lá para contarmos o que tínhamos visto. Chegamos a uma pequena casa que ficava um pouco afastado da comunidade. Os homens estavam conversando com o senhor que era dono do lugar. Entramos e o primo do meu pai falou o que tínhamos visto. Então o senhor disse: esse bicho não é novo por estas bandas. Eu o vi quando era criança, quando morava em outro município bem longe daqui. O senhor começou a nos contar. Eu trabalhava diariamente com meu pai em um seringal, aonde ficávamos o dia todo até o começo da noite. Nós estávamos voltando e escutamos um chamado baixo de alguém. Então olhamos na direção da copa das árvores, e vimos que lá estava um homem morrendo de medo, e perguntamos o que estava acontecendo, quando ele nos disse: olha ali, mais na frente. Então vimos o mesmo animal que vocês viram ontem à noite. Ele estava de pé entre as árvores, nos olhados, e meu pai gritou para o homem: vamos correr. Mas nada no mundo iria tirar ele dali. Nós não poderíamos ir embora e deixar o homem lá. A sorte foi que os gritos do homem foram ouvidos de longe, e trouxeram mais pessoas que ainda estavam perto do seringal. Nem percebemos quando a criatura foi embora, se perdendo na mata. Só então o homem desceu da árvore e nos disse que estava se aliviando perto de uma árvore, quando viu uma criatura correndo em sua direção, quebrando tudo que via pela frente. Só escapou porque subiu em uma árvore. Alguns homens do seringal disseram que a criatura era uma pinguari, uma criatura da floresta que costuma devorar tudo que encontrava pela frente. Os índios contam histórias sinistras dessa criatura, que ele se disfarça de caça, fazendo os caçadores se embrearem nas matas e depois os mata se alimentando deles. O que vocês viram era uma pinguari. Após escutarmos a história do velho, saímos e voltamos para casa, mas antes decidimos ficar uns dias sem pescar, esperando que o monstro fosse embora ou deixasse as áreas de pesca. Porém não foi bem isso que aconteceu. Naquela noite eu lembro de ter dormido bem pouco, impressionado com a história que escutei. Na verdade, eu já ouvi falar sobre uma pinguari. Contudo, pensei ser apenas uma lenda dos indígenas. Ouvindo a história do velho, eu vi que a lenda era bem real. A noite se passou e logo já era dia. Eu estava no quintal de casa, quando o primo do meu pai chegou lá pálido e com o rosto cheio de pavor. Ele veio até nós. Estava muito nervoso.
Então meu pai pediu para ele sentar e beber um pouco d'água e só então ele falou: um homem que mora em uma casa que fica pertinho da nossa comunidade foi atacado pela criatura essa noite. Parece que o monstro tentou pegar o homem. Logo que escutou a história, meu pai já foi rápido na direção do barco do meu tio dizendo para levar ele lá. Então saímos pelo rio em direção à casa do homem que sobreviveu ao ataque da criatura. Chegando lá, muitas pessoas já estavam no local e tiravam as coisas, pois a família queria sair dali para outro lugar. Meu pai foi na direção do homem e perguntou o que ele viu para fazê-lo ir embora. O pobre homem falou ali para todos ouvirem: ontem à noite saí para olhar umas armadilhas que coloquei no rio. Quando de repente ouço um barulho muito alto de algo quebrando tudo na mata. Então corri de volta ao barco quando recebi uma pancada nas costas. Quando me virei, aquela criatura estava na minha frente tentando me segurar. Consegui correr de volta para o barco. Quando olhei para a margem do rio, a criatura estava lá de pé me olhando e soltando gritos assustadores. Agradeci muito a Deus aquilo não ter tirado a minha vida. Então achei melhor não abusar da sorte e ir embora desse lugar ainda hoje, pois não quero nunca mais ter que ficar no caminho do bicho. Então, ajudamos o homem a arrumar suas coisas, e fomos embora dali. Mudamos também nosso lugar de pesca, e por muitos anos deixamos de ir ao lugar aonde a criatura foi vista. Essas matas escondem criaturas que estão além do que podemos compreender. E sem dúvidas uma pinguaria é uma dessas criaturas. Então cuidado com essas matas. Boa noite.